Ok, vamos lá pessoal, boa noite para todos. Vamos reiniciar nossa aulinha. No nosso último encontro, nós estávamos falando sobre competência tributária. Quem chegou à conclusão de que cada entidade, União, Estado, Distrito Federal e municípios tem um rol de competência. Um rol de competência privativa. Tratando de imposto, a União tem empréstimo compulsório, Distrito Federal e município tem a tal da CIP, e as contribuições especiais e contribuições previdenciárias de cada entidade tributante. Isso a gente falou na última aula, não estou retornando ao assunto de forma específica. Quando a gente aprendeu que a competência privativa refere-se a um rol definido, nós falamos que a expressão competência privativa, ela equivale no constitucional à expressão competência exclusiva. Ou seja, em matéria tributária, não há diferença entre a expressão competência privativa e exclusiva, são sinônimos. Na verdade, que a competência tributária, ela indica uma competência indelegável. Então, houve uma impropriedade terminológica ao falar competência privativa. No direito constitucional, no artigo 21 e 22, a expressão privativa indica competência delegável, não é isso? No 22 da Constituição. A gente chegou a falar disso, não foi? Bom, lá na aulinha de direito constitucional, aqui é direito constitucional, como você tem no seu caderno. Nós aprendemos aí que a expressão competência privativa, lá no artigo 22, se opõe à expressão competência exclusiva no artigo 21, só para relembrar o finalzinho da aula. Em matéria de direito constitucional, a expressão privativa, no artigo 22, traduz competência delegável. E exclusiva competência indelegável. Lógico que a gente não está entrando no conteúdo do assunto, essa não seria a nossa aulinha. Mas você pode observar que o direito tributário, caixinha da esquerda, o direito tributário, na aulinha de competência, ele comete algumas impropriedades em relação às expressões que você usa na aulinha de competência em direito constitucional. Então, nomes que eu uso na aulinha de tributário conflitam com a aulinha de constitucional. Mas não tem problema. O que interessa é o conteúdo. E como cai na minha provinha. Então, descobrimos, por exemplo, que em matéria de taxa e contribuição de melhoria, como não há rol definido, o nome que a gente usa é competência comum. E a gente descobriu que essa expressão competência tributária comum, essa expressão competência tributária comum, ela não quer dizer que qualquer entidade possa criar qualquer taxa. Não é isso. Só quer dizer que não há rol definido. Esse rol a gente define pela atribuição de interesse na esfera administrativa. E a expressão competência privativa é quando há rol definido de competência para cada entidade. Há rol definido. Só que, como ela se diz indelegável, sinônimo de exclusiva. Na prova pode cair tanto uma quanto a outra, privativa ou exclusiva. Então, vou ilustrar para dar sequência nessa aulinha. Eu falo assim, ó, imposto sobre grandes fortunas. Está no rol da União. Tá ou não está? Então a gente diz que a União tem competência privativa para o imposto sobre grandes fortunas. A União tem competência
privativa para o IGF. Ela não instituiu ainda, mas poderá instituir quando ela bem entender. Está no rol da União. Vamos lembrar da CPMF, a falecida CPMF? CPMF estava no rol da União? Estava. Estava no rol. Não estava na parte permanente, mas estava na DCT, no ato de disposição transitória. A CPMF estava no rol da competência privativa da União, na disposição transitória. Está no rol, então é privativo. Malugom, ela veio por emenda, mas a emenda joga no rol da União. Não interessa se veio por Constituição originária ou por emenda, está no rol D. Muito bem, então avançando a nossa aulinha. Logo em seguida falamos da competência acumulativa da União dos territórios, não foi? E depois também da competência acumulativa da União para impostos estaduais do território e para impostos municipais no território federal, desde que ele não seja dividido em município. E terminamos falando da competência acumulativa que o Distrito Federal tem para impostos municipais, porque lá no DF não há divisão em município. Então ele tem que acumular o rol dos impostos municipais. Ficamos aí então na nossa última aulinha. Vamos dar sequência falando hoje de competência tributária residual. Bem, a competência tributária residual, em tese, nada se compara à competência constitucional residual. Primeiro, o que é competência constitucional residual? Vem aqui, ó. Quando você abre lá, vou apagar aqui. Quando você abre lá na Constituição, o artigo 25, do seu parágrafo 1º, o que eu vou ler? Vamos abrir. Eu vou ler o artigo 25, parágrafo 1º, Constituição. Dispõe: aos estados compete aquilo que não lhe for vedado. Poxa, traduz. Aos estados compete aquilo que não for nem de competência da União, nem de competência do município. Vou melhorar ainda. Ó, se um determinado assunto é de interesse local, competência do município. Se é de interesse que transcende o interesse local, é de âmbito nacional, competência da União. Se não é nem de competência nem da União, nem do município, o que sobra é do Estado. O Estado fica com a sobra. Essa sobra é chamada de competência constitucional remanescente, também chamada competência constitucional residual. Remanescente ou residual. Exemplo. A aulinha de constitucional diz assim, a professora: quem tem competência para legislar sobre transporte interestadual? União. E o transporte intramunicipal no município? Município. Agora, o transporte intermunicípios não tem previsão na Constituição. O que sobra é de quem? Do Estado. Então, ao Estado fica reservada a competência para legislar sobre transporte intermunicipal. É o que sobra, é o lixo. É a sobra mesmo, o Estado fica com a sobra. Essa sobra, o que não é da União nem do município, é a chamada competência constitucional remanescente ou residual. Isso não é aulinha de tributário, isso é aulinha de direito constitucional. E a gente falou agora há pouquinho que na aulinha de tributário, nomes que a gente usa em constitucional recebem tratamento diferenciado aqui. Então vamos usar o mesmo nome com outro significado totalmente diferente. Ó, vem aqui comigo. Competência tributária residual. O que seria isso agora? Diferente do direito constitucional. Diferente. Em direito tributário, a competência residual é uma competência plus da União. É a competência que a União recebe para inventar imposto novo. Entenda-se, diferente dos impostos previstos na Constituição. A União, além do seu rol de imposto, além do seu rol tradicional de impostos, são 7 impostos, já falei,
na aula passada, ela pode inventar imposto novo, diferente. Então vamos ver na página, que página é essa, por favor? 51? Vamos verificar na página 50 da apostilinha, please. Página 50, vamos ler. Na página 50, você tem lá o mesmo gráfico que eu coloquei no quadro aqui, no quadro branco. Tem até uma brincadeirinha. A chamada competência tributária residual eu coloquei com um chapéu de mágica, uma competência mágica para você. Vamos ler o artigo 154, inciso 1, que está na folhinha, logo abaixo dessa nuvenzinha que está aí. Tem nuvenzinha não? Tem? Deixei isso ainda para vocês? Nuvenzinha. Vamos lá. Então, debaixo da nuvenzinha tem o artigo 154, inciso 1. Pode ler você sozinho? Vai. Observa. O 154, inciso 1, diz que compete à União instituir imposto, não compreendido no artigo 153, quer dizer, na verdade, imposto novo, desde que ele não tenha fato gerador, nem base de cálculo próprio dos demais impostos da Constituição. Quer dizer, além daquele rol dela privativo, ela pode criar imposto novo, fora do rol. Poxa, mas isso é um cheque em branco, né? Isso é uma carta na manga, é um cheque em branco. É, mas a União tem esse cheque em branco. Ela tem. Ela pode criar imposto novo. É a única. Na verdade, lá no Pacto Federativo, foi feito um sorteio, brincadeira nossa, e a União ganhou o sorteio. Ela ficou com esse cheque em branco. Ela é a única das entidades que pode inventar tributo fora do rol de competência. No caso, qual tributo aí? Imposto. Deixa eu ver se eu entendi. Se a União tentasse instituir hoje o imposto sobre grandes fortunas, está no rol de competência dela? Está no rol. IGF não é competência residual tributária, não. IGF é competência privativa. Se o IGF está no rol, quando ela instituir, ela está exercendo competência privativa. Não é assim. Quando eu falo competência residual, é inventar imposto novo, quer dizer, diferente do rol privativo. A CPMF estava no rol. Então, a CPMF é rol de competência privativa também. Então, quando eu falo competência residual, é inventar imposto fora do rol de competência. Requisito 1, fato gerador, diz a Constituição, ou base de cálculo, diferente dos demais impostos. Esse ou tem sentido de e. Marcar na prova ou verdadeiro. Quer dizer, nem o fato gerador, nem a base de cálculo poderá ser igual ao de outro imposto. Nenhum dos dois. Segundo requisito, tem que ser mediante lei o quê? Complementar federal. Mediante lei complementar. E o terceiro requisito, ele tem que ser de característica não cumulativa. O que significa a expressão tributo não cumulativo? Me presta a folhinha. Deixa eu verificar a página para você. Tem um desenho na página... Página 69. Na página 69, localiza aí. Mais ou menos assim, ó. Ó, comerciante 1 vende a mercadoria para o comerciante 2, R$100. Aqui é um cálculo grosseiro, não é contábil não, isso é explicação jurídica, tá? Nenhum compromisso com contabilidade. Ele recolhe 18%, R$18 de ICMS. E aqui tem um fato 1 do ICMS, não é? Ocorreu a saída da mercadoria. Só que o ICMS vai recolher R$18 de ICMS. Só que o ICMS é um imposto não cumulativo. Não cumulativo significa, vamos revender? Comerciante 2 vai praticar um novo fato gerador, fato 2. Vai revender por 100 mais 100. Como o ICMS é não cumulativo,
Aquela base cálculo que eu já tributei na operação anterior, eu não tributo de novo. Eu só vou tributar o valor agregado, quer dizer, a margem de lucro. Eu só tributo o valor agregado. De novo, explicação jurídica. Só a jurídica essa explicação. O que é isso? Na verdade, o princípio da não cumulatividade, ele proíbe que se tribute aquilo que já foi tributado na operação anterior. Ele proíbe o efeito cascata. Então, uma explicação jurídica, de novo, aqui eu recolho 18% de 200, menos o que foi recolhido na operação anterior, menos 18. Ou seja, o que foi recolhido na operação anterior, vira, que era o débito 1, vira o quê? Crédito para a operação subsequente. Recolhimento antecedente vira crédito para a operação subsequente. A cada recolhimento da operação anterior, débito se transforma em crédito para as operações futuras. Então, na operação 2, localiza, o débito a ser recolhido será recolhido abatendo-se a título de crédito o que foi recolhido na operação anterior. Ilustração meramente jurídica, não se preocupa com o número. Então, logo a operação 1, recolhi X, débito X. Operação 2, para traduzir melhor aqui, operação 1, recolhi débito 1. Operação 2, débito 2, mas o débito 2 será abatido do crédito 1, porque o recolhimento da operação anterior vira crédito para a operação subsequente. Não é crédito no sentido de ser credor da fazenda, não. Isso aí é mero instrumento de compensação financeira, mais nada. Isso é para realizar o princípio da não cumulatividade, que proíbe o efeito cascata. Só isso, mais nada.